Bem-vindos de volta ao seu canal Plano B Investimentos. Hoje vamos falar aqui sobre a IRB. Então a IRBzinha aí que vem caindo cada vez mais. Então se você tem IRB ou pretende entrar em IRB, tem que assistir esse vídeo. E comente aqui embaixo o que você acha das ações IRBR3. Então se gostar desse vídeo, deixa o like, compartilha e não esquece de comentar. Lembrando, me siga nas redes sociais, @Plano B Investimentos para o Telegram e @Plano B Investimentos para o Instagram, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, após a IRB jogar mais ações para o mercado aí com follow-on, que foi precificada a R$1, acabou que vimos aí as suas ações derreterem nos últimos dias. Então vou jogar aí na tela para vocês para a gente traçar um racional aqui sobre a companhia. Então eu havia falado sobre IRB nesse vídeo aqui de 3 ações bombas, que a partir de R$1,50 ela poderia ficar interessante. E nesse vídeo a IRB estava precificada a R$2,10. Por volta de R$2 mais ou menos. Então veio essa notícia aí desse follow-on que eu havia dito naquele vídeo. Vamos esperar o follow-on. Então nesse caso a IRB levanta aí mais de 1,2 bilhão em follow-on e a ação saiu por R$1. Então como vimos, essa matéria aqui é do dia 2 de setembro, ou seja, ontem, sexta-feira, então veio dizendo aí sobre a precificação da IRB. Então aqui assim, só o trecho relevante. O preço de R$1 por ação representa desconto de 28,5% sobre o fechamento do papel de ontem, que seria quinta-feira, que foi de R$1,40. O lote base de ações ofertadas foi acrescido em 101% para que a IRB pudesse levantar o valor que buscava. Então, assim, eu não sei se vocês acompanham o caso, mas a IRB precisava de 750 milhões para entrar nas normas, enquadrar nas normas da SUSEP. E nisso aí ela acabou jogando uma graninha a mais, porque ela já, assim, eu acredito, né, que ela já sabe que vai vir ainda com resultados negativos. Então ela precisa ali, assim, se enquadrar, ter um dinheirinho ali para não passar aperto. Então, nesse caso, pessoal, vamos seguindo na matéria aqui, no final eu fecho o meu raciocínio com vocês. Então, aqui, para você que tem IRB ou quer entrar nas ações da IRB, você deve saber que a família Bassi, tanto a Luiz quanto o Luiz Bassi, estão comprados em IRB. Então, a Luiz Bassi, ela cumpre a promessa em oferta pública de ações da IRB, que ela tinha dito que iria comprar aí 10 milhões em ações da IRB. Então a família Bassi comprou 10 milhões de ações da resseguradora a R$1. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da investidora. Então nesse caso aí, as maiores figuras de pessoa física aí que estão no papel da IRB, que acreditam nessa reconstrução da IRB, no caso seria a Luiz Bassi e o Luiz Bassi Filho. Então ambos aí, claro que aqui, assim como falou a família, então juntou ali, fez aquele rateio de 10 milhões, algo surreal na nossa, assim, para nós que somos sardinhas, algo surreal na nossa realidade, mas acabaram comprando aí 10 milhões de ações da IRB. E agora vamos ver um pequeno detalhe aqui para que possamos aí fazer a conclusão desse vídeo. Então, a IRB não só a família Bassi, como o Bradesco e o Itaú, que são sócios majoritários da empresa, também subscreveram, então acabaram comprando mais ações da IRB, até mesmo com aquele medo ali de ser diluídos. Então, acabou comprando. O Bradesco, lógico que esses números aqui ainda não estão atualizados, mas o Bradesco, então, antes desse follow-on, ele detinha 16% das ações ON e o Itaú 12% das ações ON. O outro sócio aqui é a União, que tem 100% das ações PN. Então, nesse caso aqui, a União Federal ela acaba sendo um dos sócios também, que é aquele dedinho do governo aí na IRB. Então, free float da IRB antes desse follow-on era de 71,72%. Vamos ver aí depois que essas ações entrarem mesmo aí em jogo, como que vai ficar esse free float. Então, ela tinha
detinha aí 71,72% de ações livres no mercado, ou seja, na mão de pessoas como eu e você. Então a IRB, ela vem sofrendo desde a carta da esquadra, que foi ali assim, falando que os números da IRB não era real desde 2020. Então podemos ver aqui que no dia 23 de 1 de 2020, os papéis custavam aí R$ 38,43, já tinha acabado de ser desdobrado, ela chegou em R$ 100 e os papéis desdobraram, se eu não estiver enganado, de 1 para 3, e nesse caso, desde então, a IRB foi só ladeira abaixo. Então ela conseguiu ficar aqui na casa de 8, 10 reais por um tempo, e hoje, como vocês já sabem, ela está aí cotada a R$ 1,22. E aqui assim podemos ver alguns números da IRB, que passa a ser interessante prestar atenção no dinheiro que a IRB tem em caixa, porque resseguradora sempre tem que ter um caixa parrudo para caso houver algum sinistro ali mais forte, ou se todas as seguradoras que ela presta esse seguro vier a precisar deste seguro relâmpago, vamos dizer assim, se todas tiverem prejuízo, ela tem que ter como cobrir. Então, por isso que resseguradora ou até mesmo seguradora sempre tem um caixa parrudo. E esse caixa aqui chama atenção no seguinte: a taxa Selic hoje no nosso país está muito boa para rentabilizar essas empresas que precisam de uma liquidez diária ali, instantânea, e ainda ganhar um dinheirinho com esse montante. Então, no próximo resultado trimestral da IRB, ela deve vir mostrando aí uma rentabilidadezinha maior nesse dinheiro de caixa. Claro que ainda eu acredito que ela deve trazer prejuízo, porque senão ela não tinha jogado mais ações no mercado para captar dinheiro. Então, o último dado anualizado aqui do site Fundamentei, que seria do ano de 2021, a IRB tinha um patrimônio líquido de 3,6 bilhões, ela tinha uma receita líquida de 7,9 bilhões, um EBITDA negativo em 2 bilhões e um resultado financeiro de 610 milhões. Porém, o lucro líquido dela vinha negativo de 683 milhões. Claro que teria, assim, uma pequena melhora se fosse comparar com 2020, que foi quando ela mais sofreu, com uma diminuição aí de 1,5 bilhões no seu lucro líquido. Então, até então, no ano de 2021, ela tinha esse caixa parrudo e, assim, ela tinha até anunciado um provento que ficou travado, que seria de 25 milhões. Ficou travado porque a empresa vem trazendo prejuízo. Trazendo aqui para o site Status Invest, podemos ver que a empresa fechou a cotação da sexta-feira de 1,22. Eu acredito que, como teve esse follow-on de R$ 1 e essas ações devem entrar e vão diluir ali o valor, eu acredito que possamos ver aí a IRB abaixo de R$ 1. Eu acredito que ela deve buscar ali a casa de 90 centavos, mas se vai permanecer lá, isso é outra história. Então, a partir de R$ 1, a IRB passa a ser um papel interessante, mas, claro, não deixa de ser um ativo extremamente arriscado. Então, temos que colocar em mente o quê? O que é interessante e o que é arriscado. No caso, fica interessante por ser uma resseguradora e por ter trago esse dinheiro para dentro de casa, como se diz, captar desse dinheiro para diminuir a pressão desses momentos difíceis, mas até quando que esse dinheiro vai durar? Então, isso que temos que colocar em mente. Mas já já vamos fechar esse racional. Então, a mínima dela foi desse preço de sexta-feira, de 1,22, a máxima de 5,50 nas últimas 52 semanas, uma desvalorização nos últimos 12 meses de 76,85%, e só nesse mês ela sofreu aí 12,86% de desvalorização. Então, trazendo aqui um pouquinho para baixo, podemos ver que o P sobre VP dela, diante dos números apresentados da empresa do último trimestre, ela começa a ficar interessante a 0,92, com VPA de 1,32, ou seja, o preço por ação dela, o valor patrimonial por ação, teria que ser 1,32. Porém, podemos ver que a IRB está trazendo uma margem líquida negativa, ou seja, uma empresa que não está lucrando. E isso é muito ruim para uma empresa, principalmente de resseguros. Agora, vamos fechar o racional aqui, pessoal. Eu mostrei para vocês sobre o follow-on, mostrei para vocês um dos principais envolvidos de pessoa física no papel, que é a Luiz Bass e o Luiz Bass Filho.
Mostrei para vocês que o Itaú e o Bradesco são ali assim os sócios majoritários da empresa e, claro, eles também subscreveram para pegar mais papéis nessa casa de R$1. E também mostrei para vocês o dinheiro que a empresa tinha em caixa até 2021. Lembrando que estamos em 2022, então esses números ainda não foram atualizados. Poderia buscar no RI da empresa, mas ia ficar muito longo o vídeo. Então, só para fechar um racional aqui com vocês, o que eu penso sobre a IRB? Neste patamar de R$1, o papel passa a ser atrativo, mas não deixa de ser um ativo de extremo risco, como eu disse para vocês. Qual que é o risco maior? É da IRB não aguentar honrar os seus compromissos e acabar fechando, já que resseguradoras não têm recuperação judicial. Porém, tem muito peixe grande no papel, como Bradesco, Itaú e a família Bassi. Eu sei que não tem como comparar a família Bassi com Itaú e Bradesco, porém, traz uma credibilidade a mais para a empresa. Como eu já vi várias entrevistas da filha do Bassi, aonde que ela diz que a empresa realmente tinha muita sujeira, limpou-se ali aquela administração antiga, ou seja, mandaram todo mundo embora, mas lógico que quando você tem uma casa extremamente bagunçada, você não vai conseguir arrumar ela da noite para o dia. Assim, depende do tamanho da casa, né? Então, no caso da IRB, como se for nessa comparação esdrúxula que eu fiz aqui, se formos prestar atenção, é como se fosse uma casa gigantesca. Então, não vai ter como uma única pessoa limpar toda a sujeira que havia ali da noite para o dia. Eu acredito que a IRB deve trazer resultados bons, sim, a partir do ano que vem. Neste ano, vamos encarar como um ano de reconstrução. Para quem tem um apetite maior a risco, vale a pena sim hoje, não é indicação nem de compra nem de venda, mas vale a pena sim hoje prestar atenção nas ações da IRB, ainda mais pelo preço que ela se encontra. Então, no meu caso, IRB abaixo de R$1, passa a ser interessante o papel para mim, mas não pensando no curto prazo igual a maioria, que vai pensar aí que IRB vai dobrar ou triplicar o valor neste ano. Mas é uma pequena porcentagemzinha, 1% da sua carteira, 5% no máximo, visando longo prazo, que eu acredito que a IRB deve sim dobrar e até triplicar olhando médio e longo prazo, não no curto prazo. Então a IRB passa a ser um papel interessante. Claro que temos que levar em consideração que mesmo ela sendo um papel interessante hoje, não isenta o risco enorme que a IRB tem. Então, vem atrelado um risco muito grande. Mas é como já sabemos em renda variável, quanto maior o risco, maior o lucro. Então, nesse caso, não é para chegar e colocar tudo que tem em IRB, mas vale a pena sim ligar o radar para a IRB e molhar o pezinho com alguma coisinha ali e esperar aí que esse papel vai ser extremamente volátil nesse ano ainda. Então, foi isso que eu queria falar para você. Se gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha. Não esquece do nosso grupo do Telegram, @planob_investimentos e do nosso Instagram, @planob_investimentos. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!